Tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma questão de filosofia contemporânea que tem um texto muito bonitinho. Então vamos ler esse texto. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética. Mas também toda uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. Então a gente tem aqui um bonito texto do Derrida e o Enem quer saber o seguinte: associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de quê? Começamos pela A. Será que para você receber bem alguém no seu país, na sua casa, é preciso anular a diferença? Será que tudo aquilo que aquele sujeito que você está recebendo tem de valor, tem de cultura, tem de diferente em relação a você, precisa ser destruído? Você tem que igualar ele a você? Pensa um pouquinho. É claro que não, não é? Se você lê o texto, ou mesmo que não tenha lido, essa ideia é muito estranha. Não é possível que a hospitalidade pressuponha isso. Não é possível que, para que você seja bem recebido em outro país, você tenha que ignorar tudo aquilo que você é. Então você pode deixar a A de lado, não é a A. Será então que a hospitalidade pressupõe que haja uma cristalização da biografia? Como assim uma cristalização da biografia? Pensa o seguinte: será que o sujeito que acabou de chegar no seu país, que tem toda uma história de vida, quando ele chega no seu país, por estar num país diferente, por estar num lugar novo, ele precisa meio que paralisar a vida dele, congelar a vida dele? Ele não pode mudar nenhum aspecto da vida dele, ele não pode enriquecer a sua experiência de vida por morar em outro lugar? Será que isso não pode ocorrer? Mas é claro que não, não é? Veja, não faz nenhum sentido. Não é disso que o texto está falando. Na verdade, o texto é muito simpático, tem um jogo ali bonito, dialético. Não é isso. Ele não quer que fique travado, parado. Então você pode ignorar a B. Não é a cristalização da biografia que a hospitalidade pressupõe. Será então que a hospitalidade necessita da supressão da comunicação? Veja, será que o Derrida está defendendo que para que você receba imigrantes, você não deve se comunicar com eles? Tem que ficar duas massas, né, bem separadas, só falta construir um muro na frente para que ninguém se comunique? Claro que não, não é? É só você pensar um pouco aqui. Isso não é possível que um filósofo defenda uma coisa dessa. Porque isso aqui é abominável, não é? Não faz sentido nenhum você colocar vários grupos humanos vivendo um do lado do outro sem que eles se comportem como humanos. E como é que humanos se comportam? Ora, trocando experiências, conversando, um enriquecendo sua experiência de vida com o outro. Então é claro que a hospitalidade não pressupõe que as pessoas fiquem caladas. Então você pode ignorar a D. Será então que você precisa fazer uma verificação de proveniência? O sujeito veio do país X. Você fala: não, deixa eu ver. Cadê o documento? Como é que você comprova que sua família é assim ou assado? Tenho certeza que isso que você está falando é verdade? Ora, isso é o quê? Uma espécie de inquérito policial. E é justamente isso que o Derrida fala: ó, não pode ser assim. Porque isso não é hospitalidade, isso é uma grosseria, não é? A vida acaba se tornando insuportável. Quando a pessoa chega num país novo, chega numa casa nova, a hospitalidade significa que ela é acolhida, não é? E não que ela é subordinada à sua autoridade. Então não pode ser a E. Portanto, a única alternativa aqui que se encaixa com essa noção de hospitalidade proposta pelo Derrida é a C, incorporação da alteridade. Que, aliás, é justamente o que ele está fazendo no texto. É o que torna o texto dele tão bonito. Ele está dizendo, ó, no primeiro momento, hospitalidade é receber o sujeito. Você nem precisa perguntar o nome. Você só recebe. Mas é claro que, justamente por você estar recebendo uma pessoa, um sujeito com dignidade, que tem uma história de vida, você reconhece que esse sujeito tem dignidade. E como é que você faz isso?
tratando essa pessoa como uma pessoa. É por isso que ele fala, aí você pergunta o nome dele. Porque, claro, amigos, pessoas que se reconhecem como iguais, você precisa saber o nome. Você não chama ninguém por números. Que, aliás, era o que acontecia durante a Segunda Guerra Mundial, né? O pessoal que caía lá sob o domínio nazista recebia números. Veja, por quê? Porque isso é uma desumanização. As pessoas têm nome. E é isso que ele diz lá, ora, num primeiro momento você acolhe. Só que justamente porque você acolhe um ser humano, uma pessoa igual a você inclui ela no diálogo. Ora, para isso você precisa saber o nome, precisa saber quem é, você tem um interesse. Não porque seja um inquérito policial. Não é você passando a ficha corrida do sujeito. Mas é porque você se interessa pela vida dele. É isso, ponto. Isso é hospitalidade. Fácil, não é? Aliás, uma questão muito simpática do Enem. Essa aqui quem fez está de parabéns. Então, semana que vem, a gente comenta uma nova questão do Enem. Até lá!